Graça e paz, meus queridos e minhas queridas. Hoje, quinta-feira, dia 8 de julho, já aproximadamente 17 horas e 30 minutos, eu estou aqui para gravar mais uma mensagem do Evangelho da Graça de Deus no meu canal, para que você se deleite, se regozije e compartilhe se você gostar dessa pregação, dessa mensagem, dessa reflexão. Eu quero, antes de mais nada, para aqueles que ainda não me conhecem e estão vendo o meu canal pela primeira vez, eu me chamo Levi Salles, moro aqui na cidade de Duque de Caxias, no estado do Rio de Janeiro. Quero agradecer a todos vocês que têm divulgado e compartilhado o meu canal. Quero também agradecer aos novos inscritos. Quero que você me ajude a divulgar esse canal, a compartilhar essas mensagens. É que você também é um embaixador do Evangelho da Graça de Deus. Uns pregam e outros divulgam. E quem sabe você tem feito isso, ou irá fazer. Eu quero agradecer. Eu quero ler uma palavra na epístola do apóstolo São Paulo aos Gálatas, capítulo 5, versículo 1, que diz assim: Cristo nos libertou para que sejamos de fato livres. Estai, pois, firme e não torneis a colocar-vos debaixo do jugo da escravidão. O apóstolo São Paulo, ele trata aqui no capítulo 5 da epístola aos Gálatas, né? Aquele povo da Galácia, e então ele já nos seus dias se dirigia ao povo desta forma, desta maneira, dizendo para eles que Cristo havia libertado eles, e portanto eles de fato agora eram livres. Eles não viviam mais debaixo da lei, debaixo do jugo, debaixo da escravidão. E que eles precisavam ter essa consciência, porque muitos ainda, mesmo libertos, continuavam ainda presos ao sistema da lei mosaica, cumprindo rituais, cumprindo dogmas, sendo escravos da lei. E Paulo alerta-os sobre isso. Então, sobre o tema, o Evangelho é liberdade plena em Cristo e não escravidão como na religião. É isso que nós observamos nesse Evangelho pregado na religião, nas instituições religiosas. As pessoas vivem debaixo de um jugo, debaixo de uma servidão. Assim como nos dias do Cristo Nazareno, que ele dizia que eram atados fardos pesados sobre os ombros, nos dias em que estamos vivendo não tem sido diferente. As pessoas estão subjugadas, as pessoas estão dominadas por esse sistema religioso, esse sistema perverso, esse sistema mau, cruel, que escraviza as pessoas, tirando as pessoas de viverem uma liberdade em Cristo Jesus, o Cristo ressurreto, o Cristo ressuscitado. E ficam então nesses lugares cumprindo rituais, liturgias, dogmas, preceito dos homens, fazendo isto ou deixando de fazer aquilo, buscando uma autojustiça, praticando obras para que lhes sejam imputados justiça. Cristo ressuscitou. O túmulo está vazio. Cristo vive. Eu gosto muito de um versículo
em Jó 19:25, quando Jó dizia assim: eu sei que o meu Redentor vive e um dia há de se levantar sobre toda a terra. Expressão de Jó, já nos seus dias. Paulo, o apóstolo do Evangelho da Graça de Deus, ele disse assim: eu sei em quem eu tenho crido. E quando ele dizia isso, ele estava se referindo ao Cristo ressuscitado, ao Cristo ressurreto. E na religião, eles seguem o Cristo Nazareno. Tudo quanto ele fez, eles fazem dentro da religião. Eles seguem à risca todos os rituais da lei mosaica, os preceitos que os homens fazem e colocam sobre as pessoas para que as pessoas possam cumprir. Que liberdade é essa? Eles, na verdade, estão escravizados pelos seus líderes religiosos, por mais que eles digam que tenham liberdade, mas nós sabemos que não tem, porque não é essa a mensagem de Paulo. A mensagem de Paulo, o apóstolo, é liberdade em Cristo Jesus. Somos livres. Paulo disse assim, que nem tudo me convém fazer, mas todas as coisas me são lícitas. Isso é liberdade em Cristo. Todas as coisas nos são lícitas, mas nem tudo nos convém fazer, porque nós temos a mente de Cristo, nós que vivemos o Evangelho da Graça de Deus. E então, nós não damos lugar à carne, porque sabemos que Cristo vive em nós, que nós somos espirituais e não somos carnais. Mas não porque um líder religioso dita uma norma, dita preceitos, ditam ordens, dizendo para nós o que devemos ou o que não devemos fazer. Não, nós não fazemos porque Cristo vive em nós, porque temos a mente de Cristo, porque somos espirituais e não somos carnais, porque nós estamos aqui neste mundo vivendo o reino de Deus, mas estamos assentados com Ele nas regiões celestiais. Nós temos certeza da nossa salvação, nós temos plena convicção que somos filhos de Deus, porque no nosso espírito habita o Espírito Santo de Deus, porque nós somos o templo e o Espírito Santo de Deus testifica com o meu que nós somos filhos de Deus. Somos verdadeiramente filhos de Deus e vivemos livres em Cristo. Oh, nós somos felizes, alegres. Às vezes eu falo assim, com esse entusiasmo, com essa eloquência, é porque eu tenho convicção plena desse evangelho pregado e ensinado por Paulo o apóstolo. Venha para o evangelho da graça de Deus. Não é um sistema religioso, é o evangelho que Paulo recebeu diretamente do Cristo ressuscitado. E o Cristo ressurreto lhes outorgou esta responsabilidade. A liberdade é um dos atributos ou valores mais apreciados pelo ser humano. Para alcançar a liberdade, já foram feitas manifestações e revoluções. E aí eu me refiro na história de cada país, de cada nação, na história universal. Quantas manifestações, quantas revoluções foram feitas para que se pudessem serem livres. Foram travadas guerras e muito sangue já foi derramado para que isso acontecesse. Mas a verdadeira liberdade plena e total só encontramos no Cristo ressuscitado. Sim, somente nele, no Cristo ressurreto. Por isso,
somos verdadeiramente livres. Por isso somos verdadeiramente livres. Nós não temos o homem como nosso pastor. Nós não seguimos os preceitos dos homens. Nós não seguimos nenhuma liderança humana que se diz espiritual e que tem uma autoridade espiritual sobre quem quer que seja. Nós só temos um líder, nós só temos um cabeça, nós só temos um Senhor e pastor, que é o Cristo ressuscitado. Nós somos guiados e dirigidos por Ele, sem reservas. Por isso nós podemos dizer que somos livres, verdadeiramente livres. Paulo, escrevendo na epístola ao 2 Coríntios, no capítulo 3, no versículo 17, ele diz assim: ora, o Senhor é o Espírito, e onde está o Espírito do Senhor, ali há liberdade. Vocês entenderam? Vocês estão entendendo? Porque nós somos verdadeiramente livres? Porque aonde está o Espírito do Senhor, ali a liberdade. E aonde está o Espírito Santo? No nosso espírito. Somos o templo, somos o tabernáculo, somos a verdadeira casa de Deus. Nós não fazemos como no sistema religioso, vamos à casa do Senhor se referindo ao templo. Porque nós sabemos que o templo somos nós. Templo da habitação do Espírito Santo de Deus. Nós temos essa certeza, nós temos essa convicção. Ele habita no nosso espírito. Um dia, o nosso espírito foi revestido de carne. E essa matéria, essa carne, ela veio com uma validade. Nós sabemos que há um dia determinado pelo Eterno para que os nossos dias aqui venham se findar. E nós sabemos que esta matéria, que esta carne voltará ao pó da terra. Mas o Espírito Santo, que foi revestido por esta carne, voltará para Deus num corpo glorioso, semelhante ao corpo de Cristo. Porque o arrebatamento é individual e assim estaremos para sempre com o Senhor. Oh, bendita certeza é essa que temos. Porque o Espírito Santo testifica que somos filhos de Deus. Ninguém tira de nós esta certeza. Nem a morte, nem o porvir, nem a altura, nem a profundidade, nada nos separa do amor de Deus. Ninguém pode nos arrebatar das suas mãos. Somos salvos. Aleluia, louvado e glorificado seja o nome do Senhor, exaltado seja o nome do Senhor. A Ele a honra, a glória, o poder, o louvor e a adoração. Ele é o centro de tudo e de todas as coisas. Irmãos, fomos chamados para a liberdade, mas não usamos a liberdade para dar ocasião à vontade da carne. Porque o sistema religioso, eles não pregam essa liberdade plena em Cristo, porque eles têm medo que as pessoas partem para a libertinagem. Por isso que eles aprisionam as pessoas, colocam rédeas nas pessoas e dizem que elas não podem fazer isso, que não podem fazer aquilo. E aí as pessoas ficam debaixo dessas normas, dessas regras, quando que se essas pessoas tivessem a plena convicção e certeza de que Cristo é o único cabeça, que Ele é o único Senhor, que se essas pessoas tivessem certeza que o templo é Ele, que o Espírito Santo habita no espírito de cada uma dessas pessoas, essas pessoas
entendendo o que é ter a mente de Cristo, o que é Cristo viver em nós, o que é ser espiritual. Essas pessoas se livravam de uma vez por todas desses sistemas perversos e mal. Esses dias encontrei um pastor do sistema religioso. Se ele ouvir esse vídeo, ele vai saber que eu estou falando, me referindo a ele, porque ele pegou o meu zap e eu enviei para ele o meu link. E ele disse que se inscreveu no meu canal. E então, ele concordou. Quando ali, em conversa com ele, eu disse que há 4 anos eu estou livre desse sistema religioso. E disse para ele que esse sistema é perverso, mau e cruel. E ele ali comigo concordou que o sistema é perverso e mau. Mas tem que ter coragem para romper com esse sistema. Tem que ter atitude, tem que ter determinação, tem que se desprender de todas as vaidades. Tem que fazer como Paulo fez. Paulo era um dos principais da sinagoga, um dos líderes do judaísmo. Estudou pés de Gamaliel, pertencia ao Sinédrio. Mas quando ele encontrou Cristo ressuscitado, quando ele conheceu Cristo, ele disse que todas essas coisas ele via como esterco, porque agora nele estava o Cristo ressurreto, o Cristo ressuscitado. E então ele jogou todas essas coisas por terra e permitiu que Cristo vivesse nele. Ele disse: eu já não vivo, mas Cristo vive em mim. Que o Senhor cresça e que eu diminua. Ele não buscava honra nem glória para si. Ele não vivia de renda de quem quer que seja. Ele tinha uma profissão, ele trabalhava, ele não vivia nas costas das pessoas, ele não vivia na dependência das pessoas. Muitos dos líderes desse sistema religioso, eles não abandonam, sabe por quê? Porque eles dependem financeiramente dos seus liderados. Eles fizeram disso um grande negócio. As instituições se tornaram uma empresa. E eles têm um dia, num mês, que é o dia do seu salário, assim como nós que trabalhamos anos e anos numa empresa o tem. E só que quem faz o salário deles são eles mesmos. Muitos têm retirada. É uma covardia o que esses líderes religiosos fazem com as pessoas. E para viver essa liberdade tem que romper com todas essas coisas de uma vez por todas. Dá de graça aquilo que de graça recebeu. Eu nem no sistema religioso, eu nunca dependi de dinheiro de quem quer que seja. Eu sempre trabalhei. Trabalhei mais de 40 anos. Hoje eu sou aposentado. Me aposentei aos 58 anos de idade. Continuei trabalhando até há 2 anos atrás. Nunca recebi dinheiro de quem quer que seja. Eu lecionava, eu ministrava estudo, ministrava aulas, eu pregava, eu fazia e tudo que tinha que se fazer, mas nunca dependi deles. Eu sempre tive o meu emprego. E hoje tenho esse canal no YouTube, e aqui eu prego, e eu não tenho ajuda de quem quer que seja, eu não peço dinheiro a quem quer que seja. Eu tenho 4 livros escritos, 2 revisados há mais de 10 anos. Eu nunca enviei para a gráfica, porque a minha visão era de distribuir gratuitamente, mas nem vender, como muitos fazem. Como muitos fazem. O Cristo Nazareno, que eles seguem, entrou no templo e fez uma arruaça, porque aquele lugar que era o templo aonde os judeus se reuniam, eles tinham transformado em casa de negócio, num verdadeiro comércio.
E hoje eles seguem o Cristo Nazareno, mas têm feito desses lugares que eles chamam de igreja, que na verdade são templos, de verdadeiros comércios. Muitos desses lugares têm cantina, tem livraria. Se vende de tudo. Eles fazem almoço, fazem jantares e vendem tudo em nome de uma tal obra de Deus. A verdadeira obra de Deus é ajudar o pobre, o necessitado. Essa sim é a verdadeira obra de Deus, e não isto que eles dizem lá que estão fazendo em nome de Deus. As pessoas tiram do que não tem para sustentar esse sistema. Então não devemos usar essa liberdade que temos em Cristo para dar ocasião à vontade da carne. Ao contrário, sirvamos uns aos outros mediante o amor. Amar a Deus mais do que tudo. E amar o próximo como a si mesmo. Foi para a liberdade que Cristo nos libertou, por isso permanecemos firmes e não nos deixamos submeter a um jugo de escravidão. Porque é isso que acontece. Nós somos escravos dentro desse sistema religioso. Tem 4 anos que eu vivo essa liberdade plena em Cristo Jesus. A religião nos leva a ter medo de Deus e não ter temor a Deus. A religião nos oprime, ela nos tira a certeza, a convicção da salvação. Fazemos por medo, pelo terror que eles implantam. Mas a graça de Deus nos dá liberdade. Foi isso que o Cristo ressurreto disse para Paulo: a minha graça te basta, a minha graça te é suficiente. Em Cristo reinamos e triunfamos, vivemos e andamos pela fé. Tomamos posse de tudo quanto Ele fez por nós. Em Cristo somos mais que vencedores. Temos a sua mente, não vivemos mais, Ele vive em nós. Nele somos herdeiros e coparticipantes de todas as sortes de bênçãos. Tomamos posse de todas as suas promessas. Não somos futuristas. Seremos abençoados. Se formos ao monte, nós vamos ser abençoados e teremos uma vida consagrada. Se jejuarmos, vamos estar mais cheios de Deus. Se dermos o dízimo, nós vamos ser abençoados muito mais do que já somos. É isso que eles ensinam lá. Mas no Evangelho da Graça de Deus, diz que nós tomamos posse de todas as promessas. Isto sim é liberdade em Cristo, e não conseguimos viver assim na religião. A religião nos oprime, nos aprisiona, nos torna verdadeiros escravos, nos subjugam, nos atam fardos pesados. A religião nos faz andar nos preceitos dos homens, nos rudimentos do mundo, nos faz cumprir rituais, dogmas, liturgia. Tudo dentro desses lugares nos faz seguir a autoridade espiritual dos homens, porque é isso que eles dizem. Vocês têm que viver sob a minha autoridade espiritual. Eles dizem que são possuídos de uma autoridade espiritual. Tem muitos membros que os veem como homem de Deus, ungido de Deus. E muitos deles os defendem dizendo: não toqueis no ungido de Deus. Não sabem nem o que esse texto na verdade quis dizer.
nos torna servientes. Muitos são subservientes. Ou seja, cumpre ordens de modo humilhante. Subserviente é isso, é cumprir normas, ordens de modos humilhantes. As pessoas respeitam mais esses líderes do que o seu patrão, do que aquele que lhe paga o seu salário no final do mês. Muitos obedecem mais esses homens do que os seus pais biológicos. Ou seja, cumprir ordens, atendendo à vontade deles de maneira submissa. Essas pessoas vivem nesses lugares submissa a esses homens. Venha para a liberdade que Cristo já te deu, tome posse. Deixa de viver, permita que Cristo viva em você. Busque as coisas do alto, as coisas de cima, as coisas de Deus. Ande sob os cuidados e a proteção dele, confia somente no Senhor. Tenha ele como centro de tudo, tenha ele como seu Senhor, como seu pastor. Dê a ele as suas devidas honras. Não divida a honra de Deus com você, como nós temos visto nesses lugares. Anéis nos dedos, as melhores roupas, pose, cruzam as pernas, mostram anéis para dizerem que são isso ou que são aquilo, e muitos não são, mas mostram anéis. Eu não quero ser aqui melhor do que ninguém. Eu poderia usar 4 anéis nos meus dedos, porque eu estudei e me formei, mas eu nunca usei nenhum anel, a não ser no dia da formatura, que tive que colocar para tirar foto de formando. São coisas desta vida, são vaidades deste mundo que não nos leva a nada. Pelo contrário, nos enche de orgulho e nos faz muitas das vezes humilhar o próximo, a querer ser mais do que os outros. Essa disputa que existe nesses lugares, e as pessoas não querem enxergar isso, não querem ver isso. Eu posso falar, eu vivi lá 46 anos e via isso diariamente, constantemente, essas coisas acontecendo. Títulos. Até uns 30, 40 anos atrás, o posto mais alto era pastor. Não se falava em bispo, não se falava em apóstolo, não se falava em bispo primário. Hoje ninguém quer mais ser pastor, hoje eles querem serem bispos, apóstolos, e só faltam agora arrumar a nomenclatura de semideus, só isso que está faltando. Porque na prática muitos deles se comportam como se fossem Deus. Esta é a verdade que machuca, que dói, mas nós temos que dizer para ver se as pessoas despertam, para ver se as pessoas acordam e saiam dessa prisão e vivam a liberdade em Cristo Jesus. Cristo tem que ser o centro de tudo. A Ele a honra, o domínio, o poder, a glória, o louvor, a adoração. Na graça de Deus, nós entendemos que somos uma unidade no corpo de Cristo e somos todos irmãos. Eu tinha o título, hoje eu não tenho mais. Isso não me leva a lugar nenhum. Quando algumas pessoas vêm me chamar de pastor, eu falo, não, me chama de irmão Levi. Eu sou igual a você. Eu tenho o dom eu tenho. O dom. Cristo me deu esse dom. E eu uso esse dom para edificação, para o fortalecimento de cada um como unidade neste corpo de Cristo, cuja cabeça é Cristo. Isso é uma vida de escravidão que eles vivem. E é o que a religião tem feito com muitos. Mas, para se livrar dessas coisas, o véu precisa ser tirado. Eu ouvia muitos deles nas suas pregações dizerem: o véu do templo se rasgou.
Mas muitos continuam com o véu ainda não foi tirado. Precisam ter mente iluminada. Os olhos espirituais precisam serem abertos. Ter mente de Cristo. Não ser carnal. Viver o reino de Deus que está dentro de nós. E o reino de Deus é justiça, paz e alegria. O governo é dele. E por ser único e soberano, e a sua vontade é expressa na nossa vida. A vontade de Deus. Por isso que nós, da graça de Deus, não ficamos fazendo oração de petições ou de pedições, como queira. Nós rendemos súplicas de ações de graças ao Senhor. Quando qualquer pessoa me pede oração, eu fico quieto, eu não falo, porque muitos deles não vão entender, mas eu começo a render súplicas de ações de graças. Pode estar acontecendo o que for com essas pessoas, pode ser em qualquer esfera da sua vida, mas eu rendo súplicas de ações de graça. Isso é o que eu faço toda manhã, todo dia, quando eu me lembro, eu faço, Senhor, rendo súplicas de ações de graça pelo irmão que está doente, pelo irmão que está desempregado. Eu rendo súplicas de ações de graça pelo irmão que está precisando, necessitando de algo. São súplicas. Porque ele nos ensinou a dar graça por tudo. Então, no Evangelho da Graça de Deus, nós damos graças por tudo. Fica aí esta palavra para a nossa reflexão. O tema dessa mensagem é: Evangelho é liberdade plena em Cristo Jesus e não escravidão como nós vemos na religião, no sistema religioso, nas instituições evangélicas. Essa é a pura verdade. Quem tem ouvido para ouvir, ouça. E eu termino dizendo: Abba Pai, Abba Pai, Abba Pai. Um forte abraço. Um beijo no seu coração. Me ajude a divulgar o canal. Compartilhe. Ao terminar de ouvir essa mensagem, dê um like. O like é muito importante para que o YouTube recomenda o canal a outras pessoas. Mas não esqueça de divulgar. Manda para as pessoas lá do seu Zap, para as pessoas das suas redes sociais. E vamos crescendo em graça. Vamos reinando e triunfando.